Bom, pessoal, esse é o Coronel Arthur Sabá. Ele, em 2010, ele foi gerente e subgerente de projetos no Centro de Comissões de Guerras Eletrônicas do Exército, de 2010 a 2013. De 2015 até a atual, além dele ser diretor da NPD, ele também é assessor militar do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, a famosa DSIC, e também é diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações lá na Presidência da República, ok? Não é, portanto, não é um cargo que foi meramente, apesar de ser de provimento político, né, não é um cargo que foi naturalmente, passou em frente à porta e falou, opa, deixa eu ser aqui o diretor. Não, a equipe toda da NPD é muito bem respaldada, vocês sabem muito bem disso, coloco isso para vocês, que fiquei muito contente nessa linha de ter profissionais top de linha representando a autoridade nacional aí e representando o nosso Brasil frente à privacidade e proteção de dados no mundo, ok? Bom, vamos lá. Boa noite, Coronel Arthur Sabá. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos começar com, enquanto o pessoal está entrando aqui, eu vou começar com algumas perguntinhas mais tranquilas, tá? Tranquilo. A gente sabe que, por conta da questão da época digital, né, para todo mundo de home office, eventualmente você e demais colegas também aqui estão. A NPD funciona fisicamente aonde? Dentro da... Não, hoje a NPD, excelente pergunta, professor, obrigado. Hoje a NPD ela funciona em caráter provisório no segundo andar do bloco C do Ministério da Economia, na esplanada dos ministérios, né? Então, nós estamos ali, mas é em caráter provisório, né? Eu não sei como será no futuro, mas acredito que deveremos mudar de lá, porque nós elaboramos um projeto de lei, né, que deverá ser de iniciativa do Executivo, não poderia ser diferente, né? E esse projeto de lei, ele já é de transformação da NPD em autarquia especial. Legal. Que aí nós deveremos receber mais cargos, porque 36 pessoas, né, para cuidar do Brasil todo é complexo, né? Acho muito difícil. Então, o senhor veja, a autoridade portuguesa, conversamos com eles há uns meses atrás, né, a autoridade de Portugal tem 35 pessoas, né, e são 20 milhões e poucos, né, de habitantes em Portugal, né. Uhum. Então, nós fazemos uma comparação, né, claro, não cabe uma escala linear, mas né, precisamos de mais pessoas para poder gerenciar todo o ordenamento de proteção de dados do país, né, não é simples. Sim, não é simples, e a gente ainda está imergido numa cultura um pouco diferente de Portugal, né, visto que eles já estão regulamentados pela Diretiva 95/46, né, e pela GDPR, naturalmente. Então, o ecossistema dele já favorece um pouco mais, a cultura, inclusive, já favorece. Já no Brasil, não, né, nesse sentido, a gente está um pouquinho mais defasado. Bacana. É verdade. Bem legal. Bom, vou fazer algumas perguntinhas aqui, Coronel, que foi coletado do público, dos alunos, tá bom? Da comunidade, inclusive de alguns grupos também foram coletados. O objetivo é sempre fomentar e elogiar a NPD, visto que o corpo é bem pequeno, vocês estão com uma frente magnífica, executando, criando novos documentos, né, pelo corpo bem reduzido, diante da necessidade e urgência que essa questão da privacidade urge, né, de regulamentar, de trazer novas frentes. Então, eu trouxe um compilado de informações aqui para a gente, tá bom? Certamente a comunidade está contribuindo com o ecossistema da proteção de dados, da privacidade, mas o que a NPD espera demonstrar com essas audiências públicas que estão ocorrendo, como está acontecendo hoje, né, do relatório de impacto de proteção de dados? Podemos dizer que eventualmente teremos alguma derivação ou uma regulação em especial que ainda não foi tratada em outros países? Excelente pergunta. O que acontece? A audiência pública, ela tem em decorrência, é uma exigência da própria lei, né, que toda regulamentação da NPD, como regulação, claro, né,
ela tem que ser precedida de consulta pública e de audiência pública. E para algumas regulações, a NPD, ela tem, em nome de uma maior transparência para a sociedade, ela tem também feito uso de um instrumento chamado tomada de subsídios. Né? Então, e agora, mais recentemente, né, nos dias 21, 23 e 25, fizemos uma audiência com especialistas, né, foi transmitido. Né? Isso tudo é em nome de... a finalidade é proporcionar uma maior transparência das ações da NPD para a sociedade brasileira. Isso é aquele discurso político, não é verdade, porque esse campo, ele não aparentemente parece ser fácil, mas não é fácil ser regulamentado, ele tem algumas complexidades e algumas idiosincrasias que devem ser levadas em conta no nosso ambiente normativo nacional. E aí é importante que a sociedade participe, né? Por isso que nós, além da consulta pública, em alguns momentos, fazemos uma tomada de subsídios, né? A tomada de subsídios é muito boa porque ela tem a capacidade de reunir ideias antes mesmo da construção de uma minuta, né? Então, é até bom para nós, porque a gente ganha tempo com isso também, porque a gente pergunta para a sociedade, faz algumas perguntas sobre determinado tema, a sociedade responde, a gente compila aquilo ali, e a gente já tem ideia de uma minuta, mas aquilo vem a ser incorporado, né? E aí, quando a minuta vai para a consulta pública, ela já vai mais acabada, né? Vamos dizer assim, ela vai mais rica, né? E a ideia é essa. Agora, nós não queremos ir sobre a segunda parte da pergunta, sobre algum tema que não foi regulamentado em outros países. Claro, cada país possui sua característica, né? Então, tem algumas regulamentações que são típicas que nós temos que fazer para o país, né? E nós temos alguns setores que eles são setores mais sensíveis, né? O setor de saúde, o setor, até aquele dilema, né, dos condomínios. Condomínio é o quê, né? E condomínio entra nisso também, né? E aí vem organizações religiosas, organizações filantrópicas, né? Tudo isso, né, carece de uma análise mais calma, né? Uhum. Seria nesse sentido. Legal. Já puxando o bonde aqui, para aproveitar que está todo mundo participando, o Yuri Max perguntou se a LGPD terá o mesmo nível de importância do Código de Defesa do Consumidor, né, no tocante da prestação de serviços ao público, especialmente nos serviços digitais. Eu acredito que ela vai influenciar, sabe? Eu não sei se ela vai ter a mesma relevância. Excelente pergunta do Yuri. Eu não sei se vai ter a mesma relevância em termos assim, de comparativamente, mas ela vai influenciar. Inclusive, por exemplo, em âmbito federal, a entidade, o órgão responsável por estruturar serviços digitais para o cidadão, né, no âmbito do Executivo Federal, vamos dizer assim, é a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Né? Então, eles têm feito uso dos ditames da LGPD e de orientações da NPD para, vamos dizer assim, construir a estrutura de serviço a ser prestado ao cidadão. Né? Uhum. Isso já é um sinal muito positivo. Né? Então, é um meio que um privacy by design, que estão, né, pegando ali. Eu acho isso muito salutar, né, essa influência. Acredito que seja por aí. Só contribuindo, né, a própria NPD também já fez um convênio com a Senacom, né, onde pode atuar, os PROCONs serão o braço estendível da NPD, né, para atuar nesse sentido, visto que já é tratado na própria LGPD a atuação do PROCON, ou seja, e aí o PROCON também tem toda uma expertise, né? Digo o PROCON de São Paulo, que desde 2019 já tem na sua tabela de categorização as informações ali de proteção de dados, todos os direitos ali já estavam no rol das informações, antes mesmo da gente, além de estar nem vigendo, né? Nem vigente ainda, a gente já falava sobre, o PROCON de São Paulo já tinha colocado aquelas informações ali ao dispor do cidadão. Então, vai contribuir bastante nessa... eu acho que criar essa sinergia entre os órgãos públicos, né, seja na esfera federal, na estadual, seja na municipal, e os outros órgãos, né, uma comunicação entre outros órgãos, uma comunicação, nós estamos com um projeto do governo da Secretaria Digital, que é de transformação, que é a plataforma única, que também está acontecendo isso no judiciário, né, então, assim, a gente...
utilizarmos essa plataforma é fantástica, né? E eu vi com bons olhos o convênio que a secretaria, que a ANPD junto com a Senacom já estabeleceu. Beleza. Bom, sabemos que, de fato, a lei permitiu que a ANPD regule alguns pontos que, de fato, são relevantes, que fizeram, que estavam abertos na lei, né? Isso é importante até mesmo para tropicalizar esses entendimentos de acordo com a necessidade do Brasil. Ou seja, tem pessoas que enxergam que tem muitas falhas na lei. Eu não vejo assim, eu vejo que os reguladores permitiu com que a ANPD tropicalizasse alguns certos pontos, né? Então, fato é que prontamente a ANPD já nos trouxe um guia orientativo sobre os agentes de tratamento encarregado, que foi prontamente já disponibilizado pela comunidade, bem recente, né? Como uma boa prática, né? Você acredita que, de repente, aquelas dúvidas, esclarecimentos, questionamentos, não poderão compor, de certa forma, um banco de dados do tipo FAQ, né? Aquelas que a gente disponibiliza no final do site, né? Onde alguns assuntos que já estão sendo tratados pela ANPD já estejam ali de forma de consulta. Essa pergunta foi mais específica para mim, Coronel Arthur Sabá, porque como eu tenho alguns alunos e alguns colegas que são encarregados na própria esplanada, a gente está sentindo essa certa dificuldade, né? Por exemplo, um ponto que a gente está discutindo, inclusive eu tenho 3 alunos que são encarregados, que estão aqui na nossa sala agora, e os 3 a gente debateu sobre isso. Por exemplo, como é que a gente classifica a Lei de Acesso à Informação, LGPD, dentro do CI? Né? Por mais que a gente tenha uma instrução normativa da CGU falando da orientação, mas espera aí, cada um tinha uma rotulação de processos diferentes, mesmo sabendo que o SEI não foi criado nesse sentido, né? E aí, como é que a gente contornou? Mas tem um Super BR, que daqui a pouco a gente vai falar, a gente não, né? O mundo vai falar sobre o Super SEI, que vai substituir o Super BR, que vai substituir o SEI. Estou dando spoilers aqui, né? Então, assim, mas mesmo assim, né? Como é que a gente, vocês da ANPD, por questão desses questionamentos, dessas dúvidas e tudo mais, não seria oportuno vocês já ir criando um banco de dados de FAQ para que a gente possa ir consumindo, né? Dirimindo essas dúvidas que nós temos, nós do mercado? Excelente colocação do professor. Inclusive, se formos verificar o nosso FAQ lá no nosso sítio eletrônico, né, nós vemos que o FAQ já tem algumas atualizações, de vez em quando ele é atualizado, mas tem 2 ou 3 atualizações. O que acontece? Existem alguns temas que nós julgamos que poderiam até ir provisoriamente para um FAQ, mas seria melhor construir um guia mesmo. Então, às vezes, enseja a construção de um guia, a elaboração de um guia mesmo orientativo aos modos do que foi esse. Inclusive, nós temos outros guias à frente. Essa dificuldade que eu vou começar só falando dessa parte da dificuldade que a gente olha para a LGPD, e é interessante porque quando a gente começa a estudar, a gente estuda a primeira GDPR e depois vai para a LGPD, a gente sente várias lacunas, né? E aí o professor Rabelo é muito mais expert do que eu para dizer sobre isso. Por quê? Porque tem esse histórico mais que eu, né? Eu me lembro que eu comecei não sei se eu comentei isso com o professor Rabelo, mas eu sou da época que eu comecei a estudar proteção de dados por interesse próprio. Comecei a estudar, ninguém mandou não, eu quis, né? Assim, sei lá, eu me interessei pelo tempo. E aí a gente não achava, digitando no Google os assuntos, a gente tinha que pagar em universidades do exterior para receber os arquivos em PDF, pagar cursos, né? Às vezes em libras, né? No caso do Reino Unido, às vezes no restante da Europa em euro, né? Não era nem dólar, não, era nisso mesmo, porque o conhecimento não estava assim fácil, então a gente tinha que construir. E quem elaborou, né, aquele grupo nobre que elaborou a LGPD, o que acontece? Eles, exatamente por conta das especificidades do nosso país, essa tropicalização, né, necessária, eles trouxeram alguns conceitos da GDPR e em detrimento de outros conceitos, o que deu essa... E quando houve esse detrimento, eles endereçaram para a ANPD regulamentar isso. Por isso que deu essa sensação de gap. E aí o que acontece? Hoje, né, qual foi o resultado disso? Né? É claro, aí vem a idiosincrasia da construção de um instrumento normativo brasileiro, né? Uma lei
ela não traça detalhes, ela explica em sentido macro, e ela endereça para instrumentos, vamos dizer assim, inferiores, vamos dizer assim, né, no caso de um decreto, ou de outra para outros órgãos públicos, abordarem aquele tema em regramentos específicos. E o resultado disso é que hoje a NPD tem cerca de 65 temas que têm que ser regulamentados, oriundos da LGPD. Né? Então, a nossa agenda regulatória, e a gente fez porque nós estamos com pernas curtas, né, para poder cumprir, nós não temos muitas pernas, né, mas para poder fazer uma agenda regulatória substantiva, né, de repente, com mais servidores, a gente vai conseguir fazer isso, mas por enquanto, os senhores podem ver, a nossa agenda regulatória tem 10 itens, sendo que desses 10, né, vamos ser transparentes, né, desses 10, 2 são instrumentos para funcionamento da própria NPD, que é o regimento interno, porque sem regimento você não funciona como conselho, claro. E o planejamento estratégico, que é a obrigação por decreto. Outro decreto que regulamenta isso, que, né, um decreto de governança, e pelo qual os órgãos públicos devem fazer esse planejamento estratégico, né, a fim de, aquele negócio, né, aquela papo que nós conhecemos de qual é salteado, né, de aumentar a eficácia, a eficiência. Então, o que acontece? Né, nós ficamos com 8 temas. Mas, por exemplo, esse assunto dos agentes de tratamento, ele não caberia uma resolução, porque já a LGPD exaure ali o dever, vamos dizer assim, o dever de atuar, mas ele se tornou um escopo de um guia orientativo. Né? É um guia orientativo, não chega nem a ser uma recomendação, né, não é, claro, uma resolução, porque resolução é decisão de conselho, não seria o caso ali. Conselho ou comitê, né, no caso do conselho diretor. Então, nós temos, aí para explicar isso de uma forma bastante tranquila, nós esquecemos desses outros 55 temas? Não esquecemos. Eles estão numa coisa que, eu prometo que não é enrolação, tá? Mas é uma coisa chamada radar normativo, né? O nome é bonito, né? Radar normativo. Radar normativo é aquilo que está no seu horizonte. Você tem uma estimativa de execução daqueles normativos, de criação, elaboração e execução daqueles normativos, mas não estão na sua agenda regulatória, esse biênio. Né? Não significa que eles não possam ser tratados. Existem vários casos aí que, por exemplo, direitos titulares, talvez nós consigamos antecipar, né? Mas com a atual dimensão, atual corpo técnico da NPD, é difícil a gente conseguir tratar de muitos temas, até porque esses temas, só concluindo nessa parte, e esses temas, eles exigem, por determinação legal, os passos, né? Consulta pública, audiência pública, análise de impacto regulatório, e isso leva tempo, isso não dá para ser feito em 2 semanas. Se nós fizemos lá uma consulta pública em 2 semanas, o pessoal me crucifica, né? Porque, né, não é crível, né, uma consulta pública pelo menos 30 dias, né? Senão você é apedrejado, né? Nesse sentido. Obrigado, professor. Não, e é sinal de que vocês estão respeitando os trâmites legais, né, os prazos, convocando a comunidade, né, inclusive vocês estão participando aqui a gente está acompanhando, né, nós que estamos no mundo de proteção e privacidade, nós estamos acompanhando as agendas de vocês, os LinkedIns de vocês, né, os eventos que estão acontecendo pelo Brasil, e vocês, todos os diretores estão praticamente todos os dias em algum evento virtual, né? Isso de fato denota que vocês estão trabalhando pesado, né, na conscientização, no esclarecimento, e regulando de fato, né, e dando orientações, dando guias. Aí puxando esse assunto, o que essas organizações e as empresas devem esperar das sanções administrativas, digo, o bicho papão, as multas que vão começar a partir de agora, de agosto? É bem interessante, doutor. Na verdade, o que acontece? O viés da NPD, isso é importante deixar claro, em todos os eventos que eu tenho a honra de comparecer, o prazer de comparecer, eu digo isso. E a verdade, o viés da NPD é orientativo, não é punitivo. Nós não vamos, a partir de 1º de agosto, pingar limão nos olhos, né? Aí o cara acorda, pinga e vai para o trabalho. Hoje eu vou pegar essas empresas. Não existe esse viés ou não existe essa intenção. O que acontece? A intenção é de orientar, é de solicitar informações,
né, de perguntar para a organização o que está acontecendo, por que a organização fez determinada coisa, o que está acontecendo. É dar oportunidade para a organização pública ou privada de ela rever seus processos, de ela da última forma, né, naquela situação, dela consertar aquilo ali, né? Então, inclusive, a LGPD é clara com isso, e diz que, né, que o próprio titular ele recorre primeiro à organização exatamente porque a lei já pressupõe que o controlador ele irá, ouvindo o titular, ele irá atender, né, aquilo, claro, desde que a demanda seja justa, e só depois o titular recorre à NPD. Às vezes a gente recebe o titular direto, um e-mail, uma solicitação, o titular, porque a empresa fez tal coisa com meus dados, aí a gente pergunta, não, mas já conversou com o controlador, notificou oficialmente é o que? Um e-mail mesmo, escreveu para ele, né? Aí, não fiz ainda, não, então, por favor, faça primeiro, e só depois que esgotado, se ele não te respondeu, se ele responder e você não ficar, Vossa Senhoria não ficar satisfeito, né, ele retorna para nós, né? Mas mesmo que a partir de 1º de agosto, claro, teremos, vamos dizer assim, entre aspas, né, vão crescer os dentes, né, da NPD, né, mas as garras, né, mas mesmo assim, né, como diz o direito, né, doutor Rabelo sabe muito mais do que eu, né, que tem uma frase que os advogados usam muito, que a lei tem que morder, né, no momento a lei tem que morder, né, não adianta ficar só aquele fofinho, né, não faz nada, porque, né, vamos conversar e vamos rezar, orar junto aqui, não, aí não tem jeito, né, mas tem gente que se conversa com eles, tem gente que não, aí não tem jeito. Só que a própria lei, embora ela não seja clara sobre isso, né pessoal, mas ela estabelece uma certa... Ela não estabelece, mas ela indica, ela aponta para uma certa dosimetria, né, um senso de dosimetria. Então, naquelas sanções ali, nós estamos vendo que existe advertência, existe alguns passos, né, antes de se implementar uma multa, ou coisa pior. Então, a multa, eu garanto, asseguro que a multa, pelo espírito da NPD que temos hoje, né, na nossa gestão, a multa é o último caso. Né, então, não é que se preocupar com isso, que a gente vai conversar muito antes de fazer qualquer coisa nesse sentido. Legal. É a corrente que está sendo adotada no mercado, né, de fato, de conscientização, treinamento nesse sentido. Bacana. Bom, você falou dos setores, né, regulação dos setores, né, a gente me lembrou aqui o artigo 19, o parágrafo 4º, onde fala que a autoridade nacional, vocês, né, poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos e dos temas referentes aos setores específicos. Trazendo também o artigo 55, né, no seu parágrafo 3, rege que a NPD e os órgãos e as entidades públicas responsáveis pelas regulações dos setores específicos das atividades econômicas e governamental devem coordenar suas atividades. Eu digo isso nesse sentido, né? Ou seja, a lei permitiu com que a gente trouxesse, né, a NPD pudesse trazer algumas exceções, ou o próprio setor pudesse fomentar, propor alguma sugestão, né, de tratamento das informações, alguns controles e medidas ali. Dito isso, quais são os órgãos que já estão em tratativas para apoiar ou propor uma regulamentação mais específica para o setor, por exemplo, a Anatel, a ANS, a Vigilância Sanitária, enfim, que são temas bem delicados. Essa é uma excelente pergunta, e só essa pergunta já dá uma tese de doutorado, né, porque vai ficar aqui até 4 horas da manhã, sabe? Mas é interessante porque essa resposta inclui 3 vertentes, né, é porque, até peço desculpa, viu, doutor, porque eu não gosto de fazer slide para mim é dose, slide eu fazer quando é presencial, né, agora, mas existem 3 vertentes. A primeira vertente, responder essa pergunta de forma bem ampla, eu vou pegar aquele gancho na primeira vertente das pequenas microempresas, startups e tal. A primeira vertente é do tratamento diferenciado. Em algumas semanas, eu acredito muito breve, nós deveremos colocar em consulta pública a minuta que estabelece o tratamento diferenciado para as pequenas microempresas, microempreendedor individual, startups. Né? Então, e eu já adianto que ela está bem enxuta, ela está muito boa, né? Porque é para tratar diferenciado, vamos tratar diferenciado, né? Porque não adianta fazer aquela coisa que ninguém entende a diferença, né? Fica uma coisa, né? Não, mas eu vou suavizar, mas nem tanto, e faz aquela coisa imperceptível. Não, a gente vai fazer algo bem assim, e vamos contar com os senhores, com as senhoras e com toda a sociedade também, para poder colaborar com essa nota, com essa minuta, perdão. A segunda vertente
é a vertente de atuação conjunta com órgãos de competências correlatas, né? Então, a exemplo do que aconteceu com o WhatsApp, nós, junto com o CAD, a Senacom e o Ministério Público, nós enviamos ao WhatsApp vamos dizer assim, uma nota conjunta, né? Uma recomendação conjunta, o nome é isso, recomendação conjunta. Né? É um exemplo de atuação conjunta. Fizemos, como o senhor mencionou, fizemos um acordo de cooperação técnica com a Senacom e fizemos também um acordo de cooperação técnica com o CAD, né? E em breve vamos fazer acordos de cooperação técnica com autoridades de proteção de dados estrangeiras e também com outros órgãos técnicos nacionais, inclusive com organizações da sociedade civil. É muito interessante, porque o senhor tem a visão não só do público, né? Porque você começa a ir para o público, aí você chega lá e o pessoal está tudo bem, você foi para o público, interessante. Agora, cadê a sociedade civil? Né? Então, e titular de dados tem em todo canto, né? Então nós temos que atender a todos. E a última vertente é a da regulação responsiva, né? Isso é bem interessante, né? E também da autorregulação, são duas coisas diferentes, não vamos entrar aqui no mérito, porque vamos ficar, né? Mas o que acontece? Nós estamos conversando com setores, por exemplo, o setor de saúde. Legal. Né? Em breve vamos conversar com o setor também, permita-me diferenciar, no setor de farmácias, né? Nós estamos vendo vários casos aí, vamos conversar com eles. Uhum. Então, e eles vão propor, né? Nós vamos propor também, junto com eles, institutos de regulação responsiva, e eles vão também vão ter toda a liberdade para propor a autorregulação, né? Porque eles se conhecem, quem se conhece bem sabe onde é mais afeto, onde a situação pode ficar mais crítica, né? Uhum. Então, eu acredito que vamos nesse sentido, vamos nessa frente. Legal. Você falou em acordos de cooperações técnicas internacionais, me lembrou aqui aquelas decisões adequadas, né, que é um dos mecanismos de transferência de dados internacionais definido pela LGPD e pela GDPR e demais regulações. E aí me puxou a questão do OCDE, né? Como é que está essa importância? Foi pergunta do Jefferson, né? Qual a importância da LGPD nessa relação do Brasil com a OCDE? Como é que está essa relação? Vocês já estão em processo de acordo? Porque vocês estão fazendo cooperações técnicas com as autoridades superiores também, né? Então, são outros tipos de mecanismos. Mas, e essa relação com a OCDE? É um ponto ainda que está em aberto ainda? Ou vocês já estão conversando? Como é que está isso? Não estamos conversando, porque essa, doutor, é uma tratativa muito ampla, porque com a OCDE, a parte de proteção de dados pessoais, ela é uma coisa, vamos dizer assim, ela faz parte de um tratamento vamos dizer assim, do ecossistema digital brasileiro frente aos demais países integrantes da OCDE. Então, a OCDE fez algumas exigências, né, tanto na área cibernética, né? Uhum. Eu ouso falar muito pouquinho, mas eu conheço bastante também, porque, né, eu fui diretor do governo, e também a parte de proteção de dados pessoais. E uma coisa que, claro, a OCDE, ela realmente recomendou que nós alterássemos foi essa situação de, vamos dizer assim, de independência da NPD. O nível de independência da NPD tem que ser maior, porque nós fomos criados por força de lei, né? Nós fomos criados, o decreto, claro, não podia ser contrário, o decreto 10474 ratificou isso, nós fomos criados como uma entidade, um órgão da administração pública direta, vinculado diretamente, vamos dizer assim, à estrutura da presidência da República. Nós não estamos vinculados a um ministério, nós estamos passeando, nós estamos no mesmo nível que eles pela lei, né? Uhum. Então, a ideia, e por isso que eu elaborei nós elaboramos lá na NPD um projeto de lei, para poder, né, e já está submetido ao Ministério da Economia para análise, transformando a NPD em autarquia especial. Legal. Né? Então, aí nós passaríamos a ter uma autonomia administrativa, porque hoje nós temos técnica decisória, mas precisamos de autonomia administrativa e nos tornaríamos assim, então, se Deus quiser, espero que queira, né, eu tenho certeza que ele quer, em autarquia especial, que seria um órgão da administração pública indireta. Né? Isso, e
Como boa notícia, hoje vi que pelo ranking de segurança cibernética da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil subiu da 70ª posição, né, a posição de número 70, a posição de número 18. Né, o Brasil subiu. Isso aí foi graças à elaboração daquela... Você lembra daquele decreto 10222, de 5 de fevereiro de 2020, né, que foi o decreto que publicou a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Nós não tínhamos uma estratégia, agora temos, e essa estratégia fez com que o Brasil subisse. Agora, quanto à parte de proteção de dados pessoais, a OCDE exige que, para o Brasil adentrar ao organismo OCDE, o Brasil tem que ter uma ANPD mais independente. Hoje nós não temos, né? Sim, legal. E aí você falou de segurança cibernética, me veio o tema de invasões, incidentes de segurança, vazamento na mídia, né? Como a gente trabalha aqui no serviço público, né, e aí a gente está acompanhando isso, salvo o melhor juízo, né, esses incidentes que estão acontecendo, eu não vi nenhum ente público que sofreu vazamento notificar os titulares dos dados, né, mesmo aqueles que já tinham encarregados, como foi o caso do TJ de Santa Catarina, né, onde a doutora Denise já tinha sido nomeada, enfim, fez toda uma nomeação dessas informações. A minha pergunta é, a questão dessa ausência de sanções pecuniárias, definido no parágrafo 3 do artigo 52, não incentiva os órgãos públicos a não implementarem, pensam em rever isto, visto que na GDPR os órgãos públicos, de fato, pagam, né? No Brasil não, mas no Brasil ficou essa exceção? Pois é, porque ficou essa exceção por conta da situação estrutural do Tesouro Brasileiro, né? Então, o que acontece? Você multar um órgão público, chegou-se à conclusão, quando estavam... Eu me lembro desse debate lá no Congresso, né? Cheguei a participar também, quando estava no Palácio Planalto, no GSI na época. Então, fomos consultados sobre isso, e é algo muito difícil, por quê? Porque pela estrutura de Tesouro Nacional, ou do Tesouro Nacional, o que acontece? Multar um órgão público, como o órgão público ele recebe sua verba do Tesouro, você tiraria do próprio Tesouro e devolveria para ele, ou eu tiraria e daria para o Tesouro de volta. É uma coisa meio... Né, chegou-se à conclusão, né, o Iuris Peritos, na época, né, Iuris Consultos, que, né, ficaria algo, vamos dizer assim, não daria o impacto necessário e não transmitiria a necessária penalização, né? Você tira da verba um pouco e volta para o Tesouro, o órgão não se sente penalizado, né? Então, existem outras punições previstas no artigo 52 que podem ser aplicadas a órgãos públicos, né? E aí, a própria publicização da sanção, que já é alguma coisa em termos de órgãos públicos, seria uma coisa bem expositiva, né? Imagine, publicar no site, o órgão, o ministério tal errou e fez isso, a agência tal... Quer dizer, já é alguma coisa bastante, vamos dizer assim, que expõe muito, né, os gestores daquela... Então, existem outras punições. Agora, infelizmente, nós não temos aí no nosso radar mudar isso na lei. Nós temos outras coisas que, em algum momento, é claro que a LGPD terá de sofrer, eu acredito, até uma atualização, uma revisão, né, diante dos cânones que todos nós estamos observando aí, mas, por enquanto, eu não vejo, de fato, uma atualização nesse sentido. Entendi. Mas desculpa eu insistir um pouquinho, talvez até um pouco em delicadeza, mas de repente isso de repente não causa um desequilíbrio nessa relação entre o ente público e iniciativa privada, visto que a sobrecarga fica sempre na iniciativa privada, né? Ou seja, o dói no bolso é da iniciativa privada, né? Ou seja, serviço público todo mês está tendo violações, né? E aí, ninguém é punido, ninguém responde pela 8.112, ninguém responde para o PAD, ninguém, né, assim, como é que a gente fica nesse sentido, nós como cidadãos, né, do tipo, esse descrédulo, né, por exemplo, o Detran do Rio Grande do Norte, houve aquelas violações onde 80 milhões de carteiras de motorista foram violados. Né, assim, Rio Grande do Norte tem 80 milhões de motoristas? Não, né, naturalmente não, é porque houve um compartilhamento de dados entre todos os Detrans e lá vazou. Tá, mas e aí, Rabelo, como é que eu me sinto nesse sentido, né, a meus dados sendo expostos por ele? Quais são os mecanismos que a NPD nesse sentido vai atuar para nos proteger
proteger essa relação também, né? Não, essa preocupação é perfeitamente pertinente, professor. Inclusive, o que acontece? Nós temos que, sei lá, por uma falta de diálogo, ou por uma certa intempestividade no ato da elaboração, no processo de elaboração da LGPD, acabou que, nitidamente, quando a gente olha a LGPD, cerca de 20% somente das exigências da LGPD repousaram sobre o poder público, e cerca de os outros 80% ficaram em cima do privado, do setor privado. E isso deu essa desigualdade nítida que a gente vê de enforcement, né, sobre o poder público. Agora, aí conversando com outras pessoas que trabalharam nisso na época, né, então o sentimento que se teve foi o seguinte, que no ordenamento jurídico brasileiro existem outros regramentos que sancionam os agentes públicos que atuam em nome daquela organização pública, né? Então, abre-se, o que foi a ideia na época, não sei se isso continua vigente, mas talvez sim, porque, né, não se falou nada disso com muita insistência, mas o que acontece? O agente público responsável por aquilo, ele responderá a um processo administrativo, né, então, na sua esfera de atuação, e aí ele vai sofrer as sanções administrativas decorrentes da sua ação ou omissão, né, em cima daquele fato delituoso, né. Então, existe também um espaço normativo, vamos dizer assim, em termos de sanção, e nós não temos. Por exemplo, nós vamos tentar fazer isso, eu sei que tem uma iniciativa do GSI, um projeto de lei, sobre uma política nacional de segurança cibernética, e também tem uma iniciativa do Data Privacy Brasil, nesse sentido também de escrever uma política de segurança cibernética e, vamos dizer assim, endureça um pouco que trate essas, vamos dizer assim, essas omissões ou esses atos, assim, negligentes com maior rigor, né? Porque esse que nós estamos sentindo hoje é exatamente fruto disso. Aí a NPD acaba tendo que ficar naquela posição de recomendar aquele organismo público que investigue, que verifique que os atos dos seus servidores, porque o servidor responde pelo órgão, né? Ele representa o órgão, ele é um agente público, né? Então, ficou esse desequilíbrio, mas sobrou para nós fazer isso, nesse momento. E sobrou, exato. Beleza, obrigado pelas explicações. Você falou também das metodologias, né? No começo da nossa conversa aqui, você falou de que a gente embarcou, a gente absorveu muitos conhecimentos, conceitos da GDPR, né? E, naturalmente, as metodologias de implantação também vieram dali. Eu mesmo, como demais colegas aqui da nossa sala, estudamos muitos outros tipos de certificações, outros tipos de metodologias, né? IECZIN, IAPP, ISOs, né, no mercado, ou algumas ferramentas que implantam as suas próprias metodologias de adequação, né? Porém, aí eu te pergunto, a NPD irá propor algum programa de governança em privacidade, ou ela vai seguir o que o Ministério da Economia tá adotando, que é em cima das boas práticas da BNTs, né, visto da Lei 4.150 do João Goulart, né, de 1962, né, que o Serviço Público tem que executar em cima de uma BNT, enfim, ou não, a NPD vai, de fato, orientarmos ou dar enfim, criar um programa de governança de privacidade? Essa pergunta é excelente, né? E aí, para não dizer que não vamos fazer nada, né? Não vou fazer, o que você vai fazer? Não vou fazer nada. Aí acabou a live. Não, nós vamos trabalhar em um guia para tratamento de dados pessoais. Já tem um grupo de trabalho interna corporate, né, na NPD, trabalhando exatamente sobre essa parte de passo a passo, o tratamento de dados pessoais. Mas com relação a metodologias, nós vamos seguir o mesmo princípio que a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética preferiu seguir. O que acontece? Conversando com autoridades de proteção de dados, representantes de autoridades europeias, né, eles se encontraram nesse mesmo dilema. Vamos orientar alguma metodologia, vamos escolher alguma mais fácil implementação, vamos orientar. E qual foi a decisão? Né, em muitas dessas autoridades, qual foi a decisão? Que eu acredito que nós vamos seguir a mesma linha, foi a decisão de deixar que cada organização, por conhecer os seus ativos, seus recursos humanos, seus dados pessoais que trata,
por conhecer suas bases de dados, por conhecer a sua própria estrutura, que ela escolha a melhor metodologia que lhe atende, contanto que atenda de fato a proteção de dados pessoais e todo esse mecanismo, né? Então, nós preferimos não recomendar metodologias, mas deixar a escolha vamos dizer assim, dos poderes da União e também do setor privado, das diferentes entidades e associações de classe e tudo mais, para que possam, né, elencar, escolher aquilo que melhor adapte para elas, né? Porque fica melhor assim, em nome da interferência mínima, sabe? Porque ficou difícil. Sabe? Só quer ver? Só um exemplo aqui, é a mesma coisa do pessoal chegou lá, tem um exemplo aqui da comunicação do incidente. Lembrei, o pessoal dizia assim que aquele dilema do dano e prejuízo relevante, né? Não, só comunica para o NPD o que é dano e prejuízo relevante. Aí tem mestrado, doutorado em cima disso aí. O que acontece? Aí a mesma coisa, conversando com várias autoridades, Bélgica, Irlanda, Portugal, ICO, né? E eles falaram, rapaz, olha o seguinte, o ideal seria que as autoridades, por meio de um processo matemático, né, estabelecessem o que é o risco e o dano relevante, um cálculo, um quadro de hipótese, sei lá, um gráfico, mas chegou-se à conclusão, depois de algumas tentativas falhas, e como cada um sabe o impacto que tem e o valor do seu próprio ativo organizacional, que seria melhor que cada organização escolhesse o seu próprio método de cálculo, o seu próprio método, e aí definisse o que é dano e risco relevante. Claro que informando a NPD vai perguntar no formulário, né, por que você disse que é dano relevante? Aí o camarada vai ter que explicar, né? Uhum. Porque senão seria nesse sentido. Entendi, entendo o seu ponto de vista, mas me lembrou acendeu uma luzinha amarela aqui na minha mente. Como é que vocês vão aferir, de fato, esse grau de conteúdo ao compararmos essas divergências de metodologias, né? Porque você permitiu, vamos lá, do ponto de discussão, legítimo interesse de implantação das metodologias, né? Então você deixou, a NPD deixou, a princípio não vai orientar nesse sentido alguma metodologia. Ok, vocês deixaram, então, a iniciativa privada impor qualquer metodologia, ou nenhuma metodologia, né? Mas como é que vocês vão balancear, né? Por exemplo, vamos exemplificar, descrição de uma finalidade. Naturalmente, um inventário de dados e o relatório de impacto tem que ter uma declaração de inventário. Como é que você sabe que se eu escrever com 2 palavras, ou 4 palavras que seja, né? Ou que, de fato, um texto de uma lauda, de uma folha inteira, de fato, é aquilo que é a descrição da finalidade. Como é que vocês vão ponderar isso, né? Porque os consultores podem jogar qualquer material, achar que está pronto, né? E não está, né? Assim, como é que a gente vai subir esse nível de maturidade a nível Brasil, né? Se a gente não vai ter uma metodologia de fato a ser imposta ou sugerida. Exatamente vamos dizer assim, à medida que o tempo for passando, nós vamos começar a regulamentar diversos aspectos da LGPD. Esses aspectos que estão sendo regulamentados, eles vão compor, vamos dizer assim, um microcosmos de proteção de dados pessoais, né? Então, de legislações, de normas, de princípios de proteção de dados pessoais, né? E isso vai corroborar o resultado final. O que acontece? A NPD, ela preferiu, nesse caso, né? Como eu disse, as mãos de outras autoridades, nós vamos trabalhar no resultado final de tudo isso. O que acontece? Qual é o dever de toda organização pública e privada? Proteger os dados dos titulares, né, os dados pessoais. Se esses dados não forem protegidos corretamente, acontecer algum incidente de segurança de dados pessoais, acontecer alguma coisa que comprometeu esses dados pessoais, isso teve algum motivo, teve alguma origem, alguma razão, né? Então, nós vamos ver lá no final, né? E aí nós vamos perguntar, o que você fez? Você fez o relatório de isso é relevante, não é? Então, tem toda uma série de perguntas que vai entrar também em consulta pública. Nós tivemos que, por conta das nossas poucas pernas, nós tivemos que segurar isso em nome das PMEs, né? Da resolução de PME, né? Mas o que acontece? Nós vamos perguntar isso lá no final, e aí, né, vamos dizer assim, o foco é na eficácia, né? O foco é na eficácia de todo esse universo. Então, lá no final, o que interessa para nós é a proteção de dados pessoais, são os dados pessoais protegidos, né? Então,
quando ele escolheu a metodologia, fez as suas finalidades, escolheu suas bases legais, não sei o quê. E, vamos dizer assim, o comprometimento ou não dos dados pessoais vai mostrar se aquela metodologia adotada por uma determinada organização funcionou ou não, ou se precisa melhorar ou não. E aí nós vamos orientar. Olha, isso aqui, pelo jeito que você construiu, isso aqui não está funcionando. Né? Uhum. Então, vai ser nesse sentido, a ênfase vai ser no final. Né? Uhum. Não sei se vai funcionar, mas por enquanto foi o mais, vamos dizer assim, foi o mais objetivo que pudemos. Né? Sim, claro, naturalmente, não se preocupe referente a isso. Bom, a NPD vai criar algum curso, treinamentos para o público, alguma linha nessa de educação, ou vão ficar só na parte de conscientização, os diretores em eventos, essas linhas assim? Por enquanto, nós não temos condições de criar cursos, né? Infelizmente, por enquanto, não temos condições de criar cursos, a gente vai ficar, né, com os diretores atendendo, eventos, conversando realmente, porque nós temos 3 vertentes, né? Temos essa vertente de fomento à cultura, né, de disseminação da cultura de proteção de dados, é por isso que a gente gosta de participar, foi um consenso entre os diretores do Conselho Diretor, de participarmos, de evitarmos ao máximo negar qualquer evento, né? Então, né, a gente está participando de todos os eventos, e quando eu vejo um evento como esse com alunos, com o pessoal, né, já que, como o senhor disse, né, tem encarregados, tem pessoal que trabalha em órgão público, em uma empresa privada, isso é ótimo, porque a gente pode, né, receber perguntas, pode conversar, mas por enquanto não vamos conseguir, por falta de pernas mesmo, de estrutura, né? Nós não temos ainda a nossa própria infraestrutura de TI, nós dependemos totalmente da presidência da República, né, para fazer isso, e implementar cursos, isso aí leva tempo, leva estudo para ser algo bem feito, né, e nós hoje não conseguimos, mas tem esse viés de comunicação, como disse, tem o viés de estrutura da própria NPD, estruturação da NPD, né, então a NPD está se estruturando ainda, em termos inclusive de materiais, né, computadores, nós não temos ainda em quantidade que possa atender toda a NPD, então esse tipo de coisa que vai aprimorando, e tem o viés, a terceira frente, que é a frente normativa, né? Nós como já existimos, né, nós temos que elaborar as normas e começar a regulamentar o que temos que regulamentar, né? Então essas 3 frentes a gente tem que ter cuidado para não abrir muito, né? Porque, como diria, se não me engano, foi Napoleão Bonaparte, né? Quem abre muito a frente enfraquece, né? Então você não pode abrir muito a sua frente de combate, porque você começa, né? Seu exército fica fininho, né? Você é facilmente rompível, né? Então você não pode abrir muito a sua frente, né? Isso é um ensinamento para a vida, né? Então você tem que focar em alguns objetivos, tentar conquistá-los e daí partir para outros, né? Mas se abrir a frente e quiser abraçar tudo, você vai cair pela manobra. Então, por enquanto, infelizmente, o curso não vai ser possível. Não, tranquilo. Na verdade, a gente até espera-se, né, que vocês priorizem outras coisas, outras frentes, né, regule alguns pontos, algumas discussões. O objetivo da minha pergunta era só saber se existe uma pretensão de, daqui a 1, 2, 3 anos, tem muito tempo, vocês abrirem algum curso, como algumas autoridades fazem isso na Europa, né, para saber se a gente espera isso, né, da autoridade. Mas você respondeu que sim, que existe algumas outras prioridades, naturalmente falando, né, então acredito eu que todo mundo está de acordo nesse sentido de que vocês precisam deliberar e regulamentar e orientar outros pontos aí. A NPD possui algum estudo para criar um padrão de interoperabilidade e de modelo de dados para inventário e governança de dados pessoais? O governo da Secretaria do Governo Digital já tem uma, né? Alguma linha dessa. Vocês também pensam em adotar essas informações? Está no nosso radar normativo, né, naquele que eu falei do radar normativo, está no nosso horizonte regulatório, né, mas por enquanto ele não é exatamente a nossa prioridade, né, mas ele está no nosso horizonte regulatório, sim. Legal. Bom, acho que perguntei tudo que o pessoal me perguntou aqui no chat, né, mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu gostaria... Professor, claro, Arthur. Queria fazer uma pergunta ao coronel. Boa noite, coronel. Arthur, boa noite. Me chamo Arthur também, sou de Brasília. Parabéns pelo trabalho na NPD. Eu tenho, na medida do possível, tentado acompanhar tudo que vocês estão fazendo e confesso que para nós que estamos estudando o tema,
já há algum tempo e agora decidimos, né, fazer uma formação específica em DPO, para nós é muito importante. Eu queria só fazer uma colocação, era uma pergunta, mas o senhor respondeu, e eu fico satisfeito de saber que o objetivo da NPD nesse primeiro momento não é sancionar, e é isso que eu tenho dito para os clientes com quem a gente conversa, né? Se eles não se adequaram até agora, eles não vão se adequar em um mês, porque, né, dia 1º de agosto está aí, e o que eu digo para eles é que, mais do que estar adequado, é preciso implementar uma cultura de compliance para que, se um dia vocês forem questionados pela NPD, demonstrar que vocês estão seguindo processos e ritos com este cuidado dentro de uma nova cultura de proteção de dados. Então, fiquei feliz em ouvir isso do senhor. E a segunda, e aí sim, uma pergunta: o que o senhor poderia nos dizer, ou sugerir, ou orientar, como um DPO agora em formação? Eu sei que já tem colegas aqui que já são encarregados, nomeados e oficiais, mas o que a NPD poderia dizer para nós que estamos estudando para essa nova profissão, vamos dizer assim, né, independente das nossas formações originais, até para nos dar um guia aí de um caminho mais correto? Excelente pergunta, né, meu xará Arthur, né, excelente pergunta, né. O DPO, vamos dizer assim, né, ele deve conhecer muito bem, não é as dicas somente, né, assim, que a gente tem conversado muito com o DPO de outros lugares também, né, bem interessante, de outros países. O que acontece é conhecer bastante a estrutura organizacional daquele ente do qual você é DPO, né, tem que conhecer bastante, tem que conhecer, é claro, a lei, tem que entender bastante da lei, né? Não precisa ser exatamente formado em direito, a nossa lei, diferente da GDPR, ela deu uma flexibilizada nisso, né? Mas é importante ter noções boas de segurança da informação e suas áreas abrangentes, né? E, claro, ter essa liberdade dada pela alta administração, buscar essa liberdade que tem que ser dada pela alta administração, para poder ter capilaridade na organização, né? O DPO, ele tem uma função vamos dizer assim, orientar, né? De orientar, não de orientar, inclusive a alta administração, se estiver fazendo alguma coisa errada, né? E tem que assessorar e orientar os demais integrantes em todos os níveis da organização. E ele tem que ser empoderado para isso, ele tem que receber força lá de cima da alta administração para isso, né? Só assim funciona. Né? Porque senão, determinado escalão você pode ir, determinado você não pode, não, aí não vai funcionar, né? Tem tudo para dar errado, né? Agora, esses conhecimentos básicos, né, e essa capilaridade, exatamente porque o assunto é capilar e transversal, então o DPO também tem que ser, né? Então eu acredito que com essas características a possibilidade de sucesso é alta. Obrigado, coronel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem previsão da data de divulgação dos nomes escolhidos? Acho que não, né? Isso daí está a cargo da presidência. Tem previsão da data da divulgação dos nomes escolhidos sim. da CNPD? Inclusive, nós temos um aqui na nossa sala, Bruno Vasconcelos. Né, meu querido? Estamos aí. É muito boa essa pergunta. O que acontece? Nós enviamos, né, as listas tríplices, né, para a Presidência da República, a Casa Civil da Presidência. Então, o que acontece? Esses nomes, eles estão... a última notícia que eu tive, né, estou sendo bem transparente, é verdade, né, porque depois que saiu da nossa mão, né, a gente, né, deixou lá com a Palácio Planalto. Agora, existem alguns ministérios que parece que estão reestudando alguns nomes que foram indicados antes, e isso faz com que o processo demore um pouco, porque só pode ser levado ao presidente com os nomes todos compilados, né? E aí tem ministérios trocando isso, parece que é do lado do Executivo Federal mesmo, então está retardando um pouco, demorando, provocando essa demora na publicização. Mas eu acredito que vai sair em breve. Né? Beleza. Salmito, você queria contribuir alguma coisa? Você levantou a mão? Sim, gostaria, por favor, professor. Boa noite, Coronel Arthur Sabá. Muito obrigado pela participação aqui hoje na nossa aula.
Ainda sobre o assunto da nomeação do encarregado de dados, como o senhor bem colocou, existe aí uma diferença na nossa legislação em relação à legislação europeia, a GDPR, mas em relação ao encarregado de dados estar na área de tecnologia, né, que tem sido aí bem comum essa nomeação aqui no Brasil. Qual que é o ponto de vista do senhor ou da própria ANPD em relação a isso? Excelente pergunta, Salvador. O que acontece? A ANPD ainda vai regulamentar o encarregado. O que saiu no guia foi só uma pincelada, né? Mas a ANPD ainda vai regulamentar a função do encarregado. O que ocorre é que, como orientação geral, né, busca-se, o ideal é evitar que se designe um encarregado que seja de alguma área, né, que possa resultar em conflito de interesse. Né? Por exemplo, a área de TI, por que a área de TI, o próprio Ministério da Economia, né, quando foi baixar a sua norma, né, disse que não poderia ser da área de TI, né, no caso do Executivo Federal. Ou da área, por exemplo, não pode ser o chefe de um centro de tratamento e resposta a incidentes, por exemplo. Porque, como hoje, no ambiente digital, a maioria dos dados pessoais já estão em base de dados digitais, são poucos os documentos em base física, né, meio físico, no caso de um comprometimento de um dado pessoal, de dados pessoais, né, se o encarregado for da área de TI ou for da área do centro de tratamento, né, existe a possibilidade de uma suspeição sobre ele, para que não atraia nada suspeito sobre ele, né, sobre a conduta dele, porque as informações, na hora de uma averiguação, vão sair dele. Se ele for o encarregado, pode ser que, né, aí pode ser que traga uma suspeição, porque, é claro, ele não vai querer trazer problemas sobre ele, de repente ele pode ser inclinado a não narrar tudo, né, o que aconteceu, né. Então, para evitar esse tipo de coisa, não se recomenda que ele seja da área de TI ou da área de resposta a incidentes ou da área de segurança cibernética da organização. Né? Obrigado, Salmito. Adriana, Carla. Oi, Coronel Arthur. Boa noite, pessoal. O senhor falou aí do DPO na área pública, eu sou servidora pública do Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Norte, e a gente vê uma tendência, principalmente no Judiciário, de colocar como encarregado de dados, a exemplo da desembargadora Denise, como DPO. E a gente que estuda e está vendo e que conhece, às vezes, o negócio, há uma forte tendência, muitas vezes, de nivelar os cargos de encarregado no Judiciário por desembargadores. E a gente tem uma preocupação muito grande que a ausência de conhecimento mesmo da área de privacidade, de proteção de dados, pode levar a um equívoco institucional de nomear os encarregados, né, em linha de frente, como sendo aqueles que muitas vezes conhecem pouco, não pela instituição, mas conhecem pouco da área, né? Então, assim, talvez nem seja uma questão ainda da ANPD, mas provavelmente vai recair nos órgãos, talvez do Executivo e do Judiciário, no sentido mais macro. Não sei se o senhor tem alguma sugestão nesse sentido. É porque cada órgão, né, cada poder ou cada órgão, né, tem, é claro, o seu livre-arbítrio de escolher. O que ocorre é que, como eu vou dizer, a função de encarregado é uma função bastante operacional. Né? A gente até olha assim, quando a gente olha, como a nossa lei ela foi muito restrita na abordagem do encarregado, ela foi muito econômica, né? Dá a entender que o encarregado é mais aquele gerentão, tal, mas na verdade o encarregado ele tem muito trabalho, né? Ele tem que ter um conhecimento, vamos dizer assim, multifacetado, né? Não só. É que vocês podem ver, empresas que são de empresas de implementação, de compliance LGPD, né, essas empresas, elas têm, né, eu conheço pessoas que são, né, eu conheço empresas assim, de implementação da LGPD, e elas têm o corpo jurídico, né, na atividade de fim que é a implementação, auxiliar outras organizações a implementar, ela tem um corpo jurídico, ela tem pessoal de TI, ela tem pessoal de segurança da informação, segurança cibernética, né? Então, é algo tripartite, né? Então, não dá para você ter somente alguém com conhecimento jurídico
porque essa pessoa vai acabar sofrendo muito, né? Porque vai ter que estudar ambientes ou outros universos ao qual não está acostumado. Então, o ideal é entender o encarregado como realmente alguém que vai botar a mão na massa mesmo, alguém que vai ter que orientar, que vai ter que assessorar, que vai ter que explicar, né? Vai ter que ler uma cláusula entre controlador e operador e vai ter que identificar se tem alguma ameaça à proteção de dados pessoais ali. Entendeu? Ele vai ter que entender desses cânones todos, inclusive dos esquemas de segurança. Ele vai ter que olhar para a divisão de TI setor de TI da sua organização e vai dizer, olha, assim está comprometendo o risco, esse nível de segurança não está adequado. Né? E aí, para ele dizer isso, tem que conhecer, né? Agora, é claro, existem saídas. Por exemplo, existem organizações que, pelo seu porte, principalmente as públicas, eu vejo que tem algumas organizações públicas, estão criando o escritório do encarregado. Então, tem um encarregado e tem mais umas 2 pessoas para poder, né, com essas outras expertises, para poder assessorá-lo nessa missão. E aí pode funcionar, entendeu? Eu não sou contra nada disso. Agora, mas existem organizações que, por exemplo, estão nomeando pessoas como controlador, dizendo assim, fulano é o controlador, aí não dá, né? Aí rasgar o Alcorão, queimar a Bíblia, aí é a heresia, né? É a heresia. O guia da NPD, né? Por isso que a gente quis soltar o guia para ontem, né? Para evitar isso. Mas às vezes acontece. Certamente. São os equívocos conceituais. Sim. Obrigada. Bom, Emanuel, peço desculpa, mas nós chegamos no finalzinho, perdão, meu querido. O Arthur Sabá, meu coronel Sabá, meu querido amigo, obrigado por esse evento novamente. Em março do ano passado, a gente teve uma apresentação no IBMEC, né, antes da lei, antes da NPD, né, a gente estava lá profetizando, né, o que seria acontecer, e sabiamente o senhor está nessa posição. Eu te coloquei, no dia que você foi nomeado lá, eu coloquei, né, minhas considerações, minha felicidade nesse sentido, e obrigado novamente por estar dividindo, esclarecendo, orientando a nossa sala. Espero que a gente se encontre mais vezes, né, tanto nos bastidores quanto aqui nas lives, nos eventos, e só temos a agradecer aí pela sua ilustre participação, pela sua ilustre tempo, né, que eu sei que o senhor está cansado e que nós só temos a agradecer nesse sentido, tá bom?